Fala pessoal, vamos falar um pouquinho sobre hidrantes então, é que o pessoal pediu para eu falar, né? Vou começar falando bem rápido sobre o sistema de hidrantes, o que compõe o sistema de hidrantes, e depois eu vou falar algumas particularidades, que são coisas bem legais que dá para colocar e aplicar na prática, tá? Bom, o sistema de hidrantes, basicamente você vai saber se uma empresa precisa ou não de um sistema de hidrantes dentro da legislação. Normalmente, a maioria dos estados, as empresas a partir de 750 metros quadrados, né, empresas, escolas, igrejas, elas precisam do sistema de hidrantes. Alguns estados adotaram uma metragem diferente. Por exemplo, Paraná, a partir de 1.200 metros, se o risco for leve. Se eu não me engano, Minas também tem uma metragem diferente. Então, basicamente, olhar na legislação onde é obrigatório o sistema de hidrante e, a partir daí, ver qual o tipo do sistema que é obrigatório. Bom, então você viu que o seu estado ele exige um sistema de hidrante para aquela edificação que você quer proteger. Por exemplo, uma edificação de 1.800 metros quadrados, uma indústria que faz móveis de madeira. Então, a partir dessa informação, você vai na instrução técnica de hidrantes com a classificação e a área construída e você vê qual tipo de sistema de hidrantes. Na norma, todas as normas são iguais em São Paulo. Na norma, você tem o sistema do tipo 1, que é para o risco muito leve, é mangotinho, é adotado em apenas alguns lugares particulares, mas normalmente a gente adota o tipo 2, que também é para o risco leve, até o tipo 5. O tipo 5 é para uma indústria de risco alto, para edificações de risco alto. O tipo 5 é o único que tem hidrante duplo. Então, madeireira provavelmente é um risco médio, se eu não me engano, 800 MJ, e você vai precisar do sistema tipo 3 para aquela sua edificação. Então, você viu que a sua edificação ela precisa de um sistema tipo 3, e a partir dali, a metragem quadrada, você já determina qual o volume do reservatório e começa a distribuir os hidrantes na sua edificação. A distribuição dos hidrantes segue o mesmo padrão, independente se é um risco leve, médio ou alto. Um hidrante, você pode usar 30 metros de mangueira em regra e 10 metros de jato, praticamente em todos os estados. Então, um hidrante você tem praticamente 40 metros aí de área de cobertura, desde que a mangueira entre pelo menos 1 metro dentro de uma sala e não tenha obstrução para você usar os 10 metros de jato. Você vai distribuindo os hidrantes e vai verificando o caminhamento real, mediante ali no meio do layout daquela empresa, e você aloca 2, 3, 5 pontos de hidrante conforme o tamanho da empresa e conforme o layout. Depois então que você distribui os hidrantes na edificação, você verifica, primeiro você distribui sem se preocupar por onde vai passar a tubulação. Depois você vê qual o melhor caminhamento para a tubulação e passa essa tubulação, joga a tubulação ali em planta baixa. Você vai riscando por onde os tubos vão passar. Depois eu vou mostrar um desenho para vocês. Você joga ali, depois que terminou de jogar em planta baixa, você copia esses pontos de hidrante e você joga do lado, junto com a tubulação. E a partir daí, você já consegue desenhar a sua isométrica. Olha só, pessoal, isso aqui ó, é uma indústria. Essa indústria, o cara pica madeira e acumula madeira. Então, isso aqui é um depósito, né? A parte de indústria pequenininha, que ele pica toras de madeira e vira madeira picada aqui dentro. Tá vendo que esses pontos aqui, ó, dá uma olhada. Aqui eu tenho um ponto de hidrante, ó. Eu puxei a linha para não poluir muito. O nosso reservatório tá aqui, é um reservatório grande, porque ele é para sprinkler também. Primeiro eu coloquei os pontos de hidrante, ó, um aqui, um ponto de hidrante aqui, um ponto de hidrante aqui, e tem pontos de hidrante aqui para a área externa, porque nesse caso nós vamos proteger essa área externa também com hidrantes. Só tem um ponto aqui e mais esse ponto aqui. Então esses são os hidrantes. Então primeiro eu loquei os hidrantes, depois eu imaginei por onde seria o melhor caminho para estar passando a tubulação, tá vendo? Depois copiei essa tubulação, eu vou copiar ela aqui para mostrar como eu faço. Já tinha feito esse passo, mas eu fiz de novo. Então eu copiei aquela tubulação, ó, tá vendo? Aqui são os reservatórios, vou aproximar bem aqui, ó. Os 2 reservatórios, que aqui dividiu em 2. Ó. Esse aqui é o registro de recalque, ó, tá vendo? Que é onde o bombeiro conecta a sua mangueira para pressurizar a hora que acabar essa água aqui. E aqui eu copiei o tubo, ó, passando o tubo aqui desceu um ponto de hidrante, aqui um outro ponto de hidrante, aqui outro ponto de hidrante, lembrando que tem uma área externa, né? Então aqui já começa um hidrante que fica na edificaçãozinha lá do lado de fora. Pronto, e aqui o último ponto de hidrante aqui, ó. Tem um ponto aqui, tem um ponto aqui também. Aqui eu não puxei do jeito que eu fiz nessas outras aqui, né? Eu não puxei uma linha mostrando que tem um ponto de hidrante. Então, basicamente, eu copiei aqui para o lado. Aqui, pessoal, ó, já é a isométrica pronta, tá vendo? Os 2 reservatórios, a bomba principal, bomba jockey, o registro de recalque, ó, tá vendo? Tá aqui. Tudo isso aqui eu pego um modelo de isométrica que já esteja parecido, copio, trago aqui e vou fazendo. Aí eu subi a tubulação, vejo o corte quanto tem de altura, passei por uma altura que passa por cima dos portões. Aqui tá partindo, ó, aqui é o sprinkler, tá?
tem uma outra isométrica, mas não é o que nós estamos falando agora. Então veio para cá, lembra que tem um hidrante que desceu, ó, que vem aqui para baixo, eu coloquei esse ponto, fui distribuindo, aqui desce, aqui já são os pontos externos, ó. Esses aqui na verdade, ó. Esse aqui já está cobrindo a área externa, esse cobre a área externa também, e esse cobre a área externa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui, ó. Eu até coloquei uma nota que esses hidrantes são externos, podem ter até 60 metros de mangueira, tá vendo? Esse é o H1 porque ele está mais distante. Esse é o H2 porque é o segundo mais distante. Pessoal, e depois que você desenhou a isométrica, você tem que pegar os dados pelos quais você vai alimentar a planilha de cálculos. Tem que saber a pressão mínima e a vazão mínima no hidrante mais desfavorável. Eu vou virar aqui, ó. E aqui a gente vai usar a instrução técnica 22. Na maioria dos estados, a instrução técnica 22, que está dentro... Estou baixando aqui, que está dentro do site do Corpo de Bombeiros aí do seu estado, tá? Então aqui, ó, nós temos os tipos de sistema, ó. Sistema tipo 1, que a gente é uma gotinha, a gente praticamente não usa, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem, ó, a bitola da mangueira, 2,5 polegada ou 1,5 polegada, tá vendo? Sistema tipo 4 aceita os dois tipos, o sistema tipo 5 apenas um. Aqui nós temos o comprimento da mangueira sempre é 30 metros, expedição do hidrante é duplo, obrigatoriamente duplo apenas no sistema tipo 5, tá? E aqui a vazão mínima do sistema. Aqui que é muito importante. A partir daqui nós temos os dados para o nosso cálculo, vazão e a pressão mínima. Essa tabela aqui, ó, que é a tabela 3, praticamente aqui nós temos, nós temos todos os tipos de ocupação, ó, todos os tipos de ocupação. C é comércio, D é local para prestação de serviço, C também é comércio, aqui só que é comércio de risco baixo, A residencial, G normalmente são os estacionamentos, garagens, etc. H são os serviços hospitalares, e assim sucessivamente. Aqui nós temos a área construída, ó, até 2.500 metros quadrados, de 2.000 a 5.000, de 5 a 10, e a partir daqui a gente acha o tipo de sistema, cruzando a linha com a coluna, a gente acha se vai ser obrigatório, por exemplo, sistema tipo 3, e qual o tamanho do reservatório. Isso depende do tamanho da área construída e da ocupação. Se o sistema é tipo 4, se o sistema é tipo 4 ou tipo 5. E agora já finalizando, vamos voltar aqui, ó. Nós determinamos quais são os hidrantes mais desfavoráveis, ó, que sempre é, vou aumentar aqui, ó. O H1 é o mais desfavorável, nesse caso aqui é o que está mais distante da bomba de incêndio, né? Às vezes ele pode estar num pavimento superior e estar mais perto, mas no caso aqui tudo é térreo, então é o hidrante que está mais distante, é o H1. O segundo hidrante mais distante é o H2, depois vai assim sucessivamente, H3, 4, 5. Porém, a norma pede para nós que nós consideremos 2 hidrantes para fazer o cálculo. Então, o H1, a gente pega os dados lá daquelas planilhas, sabe o parâmetro mínimo de pressão e vazão no hidrante mais desfavorável. A partir daí, você tem tudo que precisa. Você tem a isométrica desenhada, você tem os parâmetros de vazão e pressão no hidrante mais desfavorável, e você sabe que você precisa usar o H1, que é o mais desfavorável, e o H2 no cálculo. Quanto eu tenho de pressão e de vazão no H2? H2 eu vou ter uma pressão e uma vazão maior. Por quê? Porque ele perde menos carga do que o H1. Ele está mais perto da bomba de incêndio. A bomba de incêndio não precisa ter tanta força para jogar a água, né? O H1 é o ponto mais desfavorável. Então, aquele pedaço da tubulação entre o H2 e o H1 é que vai dar a diferença de pressão dos dois pontos. E eu sabendo a diferença de pressão, eu consigo determinar qual a vazão no H2. Aí eu sabendo a vazão do H1, que a norma me deu, e a vazão no H2, eu tenho todos os dados para fazer meu cálculo hidráulico. Esses parâmetros de vazão e de pressão, essa diferença, ela é dada pela... o quanto eu perco menos de carga no H2. Eu perco menos de carga porque eu tenho menos atrito, eu tenho menos trecho de tubo, então eu tenho menos atrito do que no H1. Eu tenho menos curvas, menos cotovelos e diferença se tiver uma altura de diferença manométrica. Então essa diferença de pressão vai determinar que eu tenho uma pressão maior no H2. E aí simplesmente matemática, a gente tem planilhas para determinar isso, né? Planilhas já, essas fórmulas matemáticas já foram colocadas em planilhas de Excel ou às vezes programas, né? Mas a gente tem planilhas simples de Excel que você joga esses dados e você acha a diferença de pressão de H1 e de H2. E aí simplesmente você vai aumentando a vazão no H2 até que você equilibre as pressões. Você vai ter uma pressão igual, lógico, forçadamente porque você colocou uma vazão maior na planilha. Bom, gente, ó, a vazão e pressão do H1 é dada por uma tabela. O H2 eu vou ter uma pressão maior porque eu perdi menos carga, eu acho isso matematicamente analisando a isométrica
pegando os dados da isométrica e jogando numa planilha, tá? Muita gente me pergunta como é que eu determino o tamanho, que diâmetro tem que ter minha tubulação. Aí também é a norma que nos dá, tá? A velocidade da água ela não pode ser superior a 5 metros por segundo na maioria da tubulação. Entre a bomba de incêndio e o reservatório de incêndio não pode ser maior do que 3 metros por segundo, onde a gente chama de sucção, tá? Normalmente, para os riscos médios, a gente usa uma tubulação de 2,5 polegadas. Para o risco baixo, a gente pode usar até de 2 polegadas, que seriam 50 milímetros. Quando a velocidade começa a ficar muito alta por conta da vazão ser muito alta ou a pressão ser muito alta, simplesmente você aumenta o diâmetro da tubulação. O sistema de hidrantes, muita gente acha que é uma coisa muito difícil, tanto de prever, desenhar isométrica e fazer o cálculo. Simplesmente você segue uma metodologia que depois que você fez 1, 2, 3, 4, 5 vezes, começa a ficar simples. Locou os hidrantes, desenhou a tubulação, copiou, desenhou isométrica, pegou a isométrica, você coleta os dados e joga no cálculo. Se o diâmetro da tubulação der uma velocidade muito alta, ao invés de 2,5, você usa 3 polegadas, que são 80 milímetros. A velocidade ainda continua alta, você aumenta para 4 polegadas. Dificilmente vai ser necessário mais que 4 polegadas. A partir daí, você já tem toda a sua isométrica, o cálculo hidráulico, o diâmetro de tubulação. A partir daí também você determina qual a pressão e a vazão que tem que ter sua bomba de incêndio. Basicamente, você terminou de fazer o seu cálculo hidráulico.